Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Então, eu acho que agora a gente caminhou para falar um pouco sobre cosméticos para essa área, né? Porque, para mim, as pessoas já chegam e falam diretamente assim, o que eu passo na minha olheira? Como se fosse mágica, né? Não, eu vou te dar um creminho. E aí surge todo o marketing com a questão dos aplicadores que ficam geladinhos e momentaneamente a vascular some porque você tem uma vasoconstricção. Então, parece que aquele ativo cosmético é milagroso. Então, não é bem assim, né, doutora Ellen? A gente tem ativos muito bons, sem dúvida nenhuma. Eu até separei uns aqui para a gente falar um pouquinho. Mas é claro que a maioria das vezes eles precisam estar dentro de um protocolo, né? Dentro de todo esse protocolo que a gente falou, a gente vai sim colocar os cosméticos que eu sou defensora, claro, né? Agora nós claro momento farma. Sou super defensora, mas acredito que quando a gente vai falar, você tem uma olheira estrutural, como é que você vai tratar isso com cosmético? Né? Obviamente que não, né? Você tem uma flacidez importante, você trata com cosmético? Claro que não, né? Isso é importante pontuar. Mas a gente tem, sim, os cosméticos que entram para esses protocolos de olheira, né? Quer comentar um pouquinho sobre eles? Eu sempre associo o cosmético com os meus protocolos de estética, porque geralmente as pessoas vêm até a clínica de estética já com a barreira cutânea toda defasada. Aí eu tenho que recuperar essa barreira cutânea também, porque não é só a gente ficar injetando coisas, eu tenho que ensinar meu paciente. Se ele me procurou é porque ele não sabe. Então eu sempre indico, eu falo, olha, não vai resolver o seu problema da área dos olhos, mas creme para a área dos olhos é importante, porque você vai usar maquiagem, porque você vai sair, e você não quer que fique acumulado maquiagem, você não quer que fique feio. Então tem que hidratar essa pele, a gente tem que recuperar essa barreira cutânea para ficar com um viço. Hoje a moda é o clean girl, é o glow skin, ou seja, uma pele luminosa, bonita, não de oleosidade, mas de viçosa, de saúde. E isso a gente consegue com cosmético. Exato. Eu acho que o resultado melhor que a gente encontra com cosmético realmente é a pigmentar, né? Onde você vai fazer um clareamento daquela região. Então, você vai usar os mesmos ativos que você tem clareadores. Então, a gente tem o tranexâmico, a gente vai ter o cógico, o fítico. Então, a gente sempre vai associar numa formulação. Quando a gente falar de olheira pigmentar, a gente sempre vai associar os mesmos despigmentantes que a gente usaria para um melasma, por exemplo.
É claro que a concentração aí a gente vai cuidar um pouquinho para que não seja uma concentração muito agressiva, porque é uma pele, a região muito fininha, muito, né, delicada e nem muito pesada, com uma carga oleosa muito pesada, né? Então, tem especificamente uma formulação para a região de área dos olhos, né? E aí, quando a gente quiser associar essa para olheira melânica, né? Que eu vou chamar assim, tá? Uma olheira melânica com uma flacidez, aí a gente pode pensar nos ativos que a gente vai usar para flacidez de pele também. Então, é simples de se pensar quando a gente vai falar de formulação cosmética, na minha opinião. É muito simples, né? A gente vai pensar, se for melânica, em despigmentante, e se tiver flacidez, nos mesmos ativos para flacidez. Então, vamos pensar aqui, ó, coloquei um luminescence, que é a vitamina C que a gente adora, que ela é super estável e ela tem um poder também de hidratação. E o estímulo de colágeno. Ela é muito legal, essa vitamina C. E aí a gente pode pôr o alfa-arbutin, que a gente está falando de despigmentante, para dar um plus a mais nessa ação despigmentante, que é do luminescence. A niacinamida, que a gente põe em tudo, se puder a gente bebe. E tem, né? Tem oral, tem oral. Então, tem. Aí, o ácido cógico, que a gente gosta muito também, e uma vitamina C, uma vitamina E, assim a gente já falou, uma vitamina E oleosa. E a base a gente coloca a Second Skin, que também é para uma pele mais com flacidez. Legal, põe no aplicadorzinho para a área dos olhos, e aí a gente colocou uma formulação melânica e para mais de flacidez. E aí você quer colocar, não, eu queria para flacidez algo mais. Coloca Iaxel, alguma coisa que seja para flacidez. Legal. É só pensar assim para formular. Que é um ácido hialurônico, né? Ajuda na hidratação. Que é um ácido hialurônico bem legal para essa região. Eu acho que ácido hialurônico não pode faltar, né? Porque o componente da área dos olhos, ele requer uma hidratação mais profunda, mais específica, né? A área dos olhos, ela é muito craquelada, né? Então, eu acho que a vitamina C é o Batman, a gente precisa da capa. Então, eu acho que ácido hialurônico, de diversos nomes e tipos, eu acho que ele casa muito bem, né? Aloe vera, alfa-bisabolol, são todas substâncias que casa bem ali para uma hidratação. Os estimuladores de aquaporina, eu acho que vai bem. E vale a pena. Matrixil também, Matrixil, A melhora de barreira cutânea que ela falou. É exatamente isso. Esse é o pensamento, né, Cris? E eu acho que eu acrescentaria nas fórmulas um princípio ativo que seja estimulador de incremento circulatório, né? A gente chama eles de venolinfocinético. O que são princípios ativos venolinfocinéticos? São os princípios ativos que estimulam a circulação. E por que estimular a circulação? Porque a olheira roxa, ela merece o incremento circulatório, né? E porque o edema também, ele pode ser tratado, aquela bolsinha embaixo do olho, ela pode ser tratada também, por exemplo, centelha asiática, cavalinha. Então, a gente tem princípios ativos drenantes e princípios ativos como a cafeína, que estimula a circulação. O que eu acho que precisa ficar bem claro, quando a gente fala de área dos olhos, é identificar qual é o distúrbio. Se a olheira do seu paciente é roxa, você deve estimular a circulação. Então, equipamentos, carboxterapia, tudo que faz massagem, alta frequência, laser, ou seja, incremento circulatório. Agora, se a olheira do seu paciente já tem edema e já é aquela olheira avermelhada, ela está com excesso de circulação. Tudo que você fizer que aumente a circulação local, massagem, calor, então radiofrequência, laser, e o paciente, um laser que não seja para esclerose do vaso, vai piorar abruptamente essa olheira. Então, a gente nunca pode utilizar tecnologias de incremento circulatório
em distúrbio vascular, onde eu tenho excesso de circulação. Então, onde eu tenho edema, não se dá incremento circulatório. Onde eu tenho déficit circulatório, olheira roxa, onde a circulação não chega, está mostrando que não tem oxigênio, então aí sim eu vou usar tecnologias que dão incrementos circulatórios. E eu gostei que a Gi falou, ela trabalha o princípio ativo de acordo com o diagnóstico. Você faz o diagnóstico da disfunção da olheira, aí você identifica o princípio ativo e a combinação. A Gi colocou muito bem o ácido cógico, né? Porque o ácido cógico, o que que ele faz? Ele atua nos dois pigmentos, melanina e hemosiderina. Então, eu preciso ter, Gi, e eu achei bem legal essa combinação que você colocou, o ácido tranexâmico, né? O tranexâmico, ele abraça o melanócito também. Ele é despigmentante, né? E o que é legal, ele chama ácido tranexâmico, mas ele não é peeling químico. Então, aquela olheira que é sensível, ela pode receber o ácido tranexâmico. Ele não produz íons H+, ele não vai sensibilizar a área dos olhos, né? Ele tem um diferencial, que eu gostei muito, que a Gi colocou, o ácido tranexâmico, pessoal, além de ser um despigmentante, ele trabalha no distúrbio vascular, aquele do excesso. Então, ele controla o VEGF, que é o fator de crescimento vascular. Aquela olheira vermelha, cheia de edema também, ele controla, ele faz com que haja uma redução dessa vascularização. E eu deixei aqui anotadinho, enquanto a gente ia conversando, a Gi fez a pontuação dela, né? Não, depois eu vou te falar um ativo que eu separei aqui então pro final. Já porque, conta. Ó, gente, a Cris pediu colocou um item pra gente assim. Dica, viu, doutora Dicas. Dica. Ela me pontuou hoje assim na pauta. Dicas. Eu adorei. Eu falei, Cada um fala. Eu anotei a minha dica, essa é especial. Sim. Ué, você pediu, a gente traz. Vamos lá, eu acho que Não, cada uma pode vamos cada uma pontuar suas dicas, né? Começando aí pela nossa convidada, doutora Ellen, dicas para a gente ir encerrando aqui o nosso episódio sobre olheiras, dicas da doutora Ellen, biomédica esteta, para tratamento de olheiras. Vamos lá, doutora? Cris, o básico que todo mundo pode fazer é massagear. Acordou de manhã, geralmente a gente retém líquido, a gente acorda mais inchado, faz uma drenagem, passa um hidratante, drena. O pessoal fala pra mim, mas eu não tenho aquela pedra. Gente, não precisa ter pedra. Você pega o dedo e vai massageando aqui levinho. Eu acho assim que é o básico, que depois que você faz, fica com um aspecto muito melhor. Olha, a dica é massagear. E a sua dica, Gi? A minha dica é um ativo. Ah, meu Deus, claro, a nossa né, farma. Doutora? Claro que eu vou trazer um ativo. Por favor. Né? Existe um ativo que chama Beautify. Né? Ela deve conhecer também, porque está sendo muito falada a questão das coreanas e tal. Ela é extraída de ela é um extrato de uma casca de uma planta que ela é ornamental. Mas ela já está incluída na nossa farmacopeia da medicina tradicional, tá? Esse princípio ativo já está. Ele é uma combinação, ele tem a glicerina, o Beautify você compra ele pronto, tá? Isso você tem no catálogo da Pharma Special, por exemplo, tá? Ele tem a glicerina e ele tem o extrato dessa planta. Ela vai estimular toda a eliminação de toxina. Então, toda essa questão de depósito que a gente está falando de melanina, o depósito de hemosiderina, ela estimula a eliminação. Ela melhora também esse sistema vascular, esse microvascular. Ele também é antioxidante, então isso é muito legal, né? E protege contra a glicação. Então, olha aí, ele tem várias funções dentro de todos os problemas que a gente falou. Olha como é que ele junta todas essas funções. E hoje, como é que ele é vendido comercialmente? A gente já consegue comprar ele comercialmente lá no exterior. Aqui seria importação, né? Naqueles petzinhos de colocar nessa região. Sabe? Todo mundo adora isso, né? É modinha. Todo mundo adora essa modinha de pegar aqueles petzinhos e colocar nessa região e deixar ir dormir, ficar um tempinho. É esse princípio ativo que tá. Eu vejo ele em formulações até 3%. Então, dá para colocar dentro dessas formulações que a gente falou, dá para colocar ele também, ele não precisa estar sozinho.
Mas para quem quer fazer aqueles petzinhos, mandar manipular, é ele que vai ficar legal de se trabalhar. Hoje eu tenho um que eu A importei da atora. Coreia, que já vem microagulhado. Você já viu? Ai, que máximo. Eu quero. Eu vou estar na filinha lá. E aí, quando você me encontrar, você me dá uma amostra. É isso aí. Eu te dou. Ele tem esse ativo que você falou e ele tem microagulhas. Então a gente coloca, dorme com ele, no outro dia de manhã retira. Maravilha. Olha que legal. Tem A tecnologias. tecnologia do uso É. do hormônio, de tratamentos médicos, agora voltada para a beleza. Tô eu defendendo a Cosmeto aqui, É, ó, com e tenho certeza. parceiras, né? Por com aí. certeza. E a minha você? E a dica? sua Bom, dica? eu já estava falando do que pode ou não ser combinado. Enquanto vocês conversavam, eu deixei bem claro aqui que a gente precisa entender qual é o tipo da olheira e identificar qual é a associação que pode ou não fazer para não piorar, né? E a gente esqueceu de falar do jato de plasma. Hoje a gente tem a blefaro não invasiva, gosto muito, tenho bastante resultado. Não é aquela blefaro sem corte relacionada a queimadura, onde fica uma casca horrorosa, com falta das atividades ocupacionais. Não, hoje a gente tem como fazer um estímulo, tanto na pálpebra superior à móvel, tá? Na móvel não, porque tá no globo ocular. A parte superior da pálpebra, como na inferior. Então, a gente usa bastante essa blefaro sem cortes. É o uso do jato de plasma para tratamento de flacidez, de pigmento, tendo um efeito de retração muito bom. Retração bom. Vejo que não é só para a área da estética, nós atendemos lá pacientes de idade, onde elas não têm condições de fazer cirurgia plástica, porque tem um ponto que a cirurgia plástica não tem jeito. Mas eu já tive familiares que pediu e assinou a minha ficha sabendo que o caso era cirúrgico, mas a avó não podia fazer a cirurgia por condições clínicas. E a gente fez o jato de plasma e melhorou muito a qualidade de vida, porque tem paciente que não consegue ler um livro, tricotar, ver TV, porque a pele fica peso, né, pesando no globo ocular e não consegue enxergar. Então, tanto do ponto de vista funcional quanto estético, é uma técnica que eu tenho gostado bastante, tenho visto bastante resultado nas nossas pacientes. Blefaro sem cortes. Legal, também tô na fila. Estamos na fila aí, estamos na Também fila. tô nessa fila. Eu acho que ficou bem explicadinho, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição para responder qualquer pergunta, né, Cris, né, doutora Ellen? A gente tem o maior certeza. prazer de estar aqui fazendo isso. A gente nos obriga também a sempre procurar as novidades e estar em busca do que é funcional, do que dá certo, né? E do que não pode fazer. O que não pode fazer. É isso aí. Dessa vez a gente foi mais boazinha. Pontuamos aí, entregamos os nomes dos procedimentos, é importante discutir, né? É isso aí. E ficamos por aqui, mas a gente vai ter novos episódios em que a gente vai falar um pouco mais dessas rugas e olheira, que é ao redor dos olhos, não só especificamente a olheira, que é importante também, a gente tem que tratar como um todo, né? Sim. Cris? Então, nas próximas a gente vai estar discutindo um pouco mais isso, né? Querem finalizar com alguma Doutora, frase? vamos nos despedir? Claro, eu gostaria de agradecer vocês pelo convite. Foi maravilhoso, eu amei estar aqui. Muito obrigada. A gente que A agradece. gente que agradece a sua presença aqui mais uma vez no Beleza na Lata. Aliás, eu já soube que tem mimo especial para a doutora Ellen, da MyCode. A Gi aqui no eu bastidor quero. preparou um mimo lindo, doutora. Depois tem que postar na sua rede social, hein? Quero ver. Eu tô super curiosa. É uma caixa maravilhosa de produtos MyCode. Eu quero só ver o que tem ali. Depois você faz uma apresentação pra gente, tá? Eu sou interesseira, porque eu pego dicas. Eu quero ver lá Não, o que eu falei tem. com a Gi, eu tô super interessada, eu amo essas coisas, eu gosto muito. E eu gosto também de poder indicar um bom produto para o meu paciente, né? Que eu acho que isso é muito importante para o tratamento no geral. Sim. Legal, coisa.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso Beleza na Lata sobre as disfunções estéticas relacionadas à área dos olhos. Citamos aqui alguns procedimentos estéticos, o que combinar e o que não combinar, principalmente. Agora, sabe o que você não pode perder? Vocês não perceberam que a gente falou de preenchimento, bioestimulador, e a gente não falou aqui da famosa toxina botulínica para pés de galinha? Sabe por quê? Porque esse é o tema do próximo episódio. Nós estaremos aqui com a doutora Ellen no próximo episódio, que está imperdível. Você precisa acompanhar a gente. E a gente vai falar, sabe do quê? Da toxina botulínica, quando ela não faz o efeito que o paciente gostaria para retirada das olheiras relacionadas ao pé de galinha, a famosa ruguinha aqui, ó, na área dos olhos. Então, um próximo episódio imperdível. E se você quer saber mais sobre esses temas, né, deixa aí os comentários que a gente grava para vocês esses temas. Inclusive, esses 2 temas foram temas sugeridos por quem nos acompanha aí nas diversas mídias, né? Nós estamos no Spotify, Instagram, YouTube. Então, assim, gente, curte, compartilha, manda para aquela colega que é da área de harmonização, harmonização facial e corporal, né? E que precisa saber mais desses temas. Nós estamos aqui e esse foi o nosso Beleza na Lata. Nosso muito obrigada por estar sempre conosco. Um grande abraço. Obrigada, gente. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.